Você está escutando o podcast Coffee and Resistance Literature, Promoting Cultural Exchange Through Literature, realizado pelo CRENAC com o apoio da Embaixada Americana em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Olá, eu sou a Mabel. Sou mestra em Linguagens e Saberes na Amazônia. Sou graduada em Letras, Língua Inglesa e também sou bacharel em Direito. E eu sou a Yasmin, discente de Letras Língua Inglesa. Bem-vindos ao podcast Coffee and Resistance Literature, Promote Cultural Exchange Through Literature, ou Café e Literatura da Resistência, promovendo o intercâmbio cultural através da literatura. Nosso episódio, no podcast, fala sobre O Conto da Aia, romance publicado em 1985 pela escritora canadense Margaret Atwood. O livro é uma distopia, pois reúne diversos elementos do gênero, como desumanização, violência e opressão por um regime totalitário. Este regime, no caso, é o Estado de Gilead, fundado após um golpe de Estado no território que um dia teria correspondido aos Estados Unidos. Gilead é uma sociedade classista e sexista, marcada pelo fundamentalismo religioso, onde as mulheres são divididas em castas de acordo com alguns critérios. O mais determinante deles é a capacidade reprodutiva. Margaret Atwood escreveu O Conto da Aia durante um período de crescente conservadorismo político e social na América do Norte, refletindo preocupações sobre os direitos das mulheres e a liberdade individual. Aviso de gatilho. Este episódio contém discussões sobre violência e opressão sexual que podem ser sensíveis para alguns ouvintes. Vamos começar falando sobre a primeira casta, as tias. Elas supervisionam o treinamento e a doutrinação das aias. Elas vestem marrom, cor que simboliza a austeridade. A austeridade aqui se refere à severidade e rigidez com que as tias conduzem suas tarefas, impondo disciplina e controle sobre as aias. Elas dirigem o Centro Vermelho, onde as aias são doutrinadas. Elas têm algum poder nessa sociedade porque são responsáveis pela propaganda de Gilead e por não permitir que as aias escapem. Elas leem sermões bíblicos, conduzem sessões violentas de uma suposta terapia, na qual as aias são expostas a situações vexatórias, instigam culpa e executam punições. Na obra, havia muitas mulheres dispostas a servirem como tias, seja por uma crença genuína nos chamados valores tradicionais ou pelos benefícios que obteriam nessa posição. Quando o poder é escasso, ter um pouco dele é tentador. A segunda casta é a das esposas. Elas vestem azul, cor que representa a nobreza. Essas mulheres ajudaram os homens a fundarem o estado de Gilead, e por isso têm certo prestígio nesse regime, nessa sociedade supostamente monogâmica marcada pelas normas religiosas. Elas são as mulheres na posição social mais alta, casadas com homens que também têm status. Elas também são vítimas de opressão, mas não percebem como oprimidas. As esposas não podem ler. Apenas confeccionam lenços para os homens que lutam nas batalhas, representando o que antes se conhecia como donas de casa, e o que seria muito mais importante para uma mulher do que a autonomia intelectual. Há uma dicotomia nas esposas. O casamento é um privilégio, mas elas sentem inveja ou ciúmes por causa da fertilidade das aias. Uma delas chega mesmo a atingir a aia com uma agulha de tricô. Embora as esposas sejam em parte responsáveis pela violência sofrida por outras mulheres, elas também são vítimas do regime totalitário. A terceira casta é formada pelas aias. E quem são elas? Representadas pela cor vermelha, pelo sangue do parto, as aias são as figuras que personificam a extrema submissão e opressão feminina no estado de Gilead, cujos corpos são tomados como propriedade do Estado devido à sua capacidade reprodutiva. Elas sofrem um processo de perda de autonomia e identidade, no qual seus relacionamentos, suas famílias, suas vidas antes do golpe de Estado são totalmente invalidadas e até mesmo seus nomes são apagados. Tudo foi tirado delas. O nome Offred, da narradora protagonista, vem de Off-Fred, ou pertencente a Fred. A exploração reprodutiva das aias ocorre sistematicamente, através de um ritual mensal, que consiste em um estupro com a presença da esposa para a inseminação daquele corpo feminino. E esse ritual tem um discurso religioso que o sustenta, o de uma suposta missão de gerar filhos para o estado de Gilead. É a fé justificando a opressão.
Embora as mulheres sejam estupradas na presença de outras mulheres, neste caso as esposas, exemplificando a citação de Simone de Beauvoir de que o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos, existem alianças secretas entre as aias como estratégias de sobrevivência e resistência. Essas estratégias incluem a formação de redes de apoio secretas, comunicação clandestina e planos de fuga do regime opressor. E falando em resistência, é interessante notar como as alianças secretas entre as aias são uma forma poderosa de subversão dentro de um regime tão opressor. Essas alianças mostram que, mesmo em situações extremas, a solidariedade e a busca pela liberdade podem florescer. Exatamente, Yasmin. E isso nos faz pensar em outras obras que também abordam a resistência em contextos de opressão. Um exemplo que me vem à mente é Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, um diário no qual Carolina narra sua vida na favela do Canindé, em São Paulo. A obra expõe a dura realidade da pobreza e da luta diária pela sobrevivência. Assim como as aias de Gileade, Carolina encontra formas de resistência e resiliência em meio à opressão. E é impressionante como, apesar das diferenças de contexto, as duas obras mostram a resistência das mulheres diante de situações adversas. Enquanto em O Conto da Aia, as aias formam alianças secretas para sobreviver e resistir ao regime de Gileade, em Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus usa a escrita como forma de resistência e denúncia. E Carolina manifesta a resistência de diferentes maneiras. Isso é percebido por meio da narrativa que ela faz do cotidiano. Carolina documenta a vida dela na favela, expondo as dificuldades e injustiças que enfrenta diariamente. O próprio ato de escrever já é uma forma poderosa de resistência, pois dá voz a uma mulher negra e pobre, grupo frequentemente silenciado na sociedade. Ao descrever sua realidade, Carolina desafia as narrativas hegemônicas e cria um espaço para a expressão das experiências marginalizadas. Seu diário é um ato de sobrevivência pessoal e cultural, revelando sua luta contra a invisibilidade social e política. Carolina de Jesus exemplifica as desigualdades sociais ao descrever sua realidade na favela, não apenas como mulher, mas como mãe. Ela menciona que, quando prepara 4 pratos de arroz com feijão, comida que não está ao alcance da maioria das pessoas na favela, ela sente que é alguém. Embora possa ser considerada uma comida simples e popular no Brasil, não é acessível à totalidade da população, não é acessível todos os dias. Carolina descreve o prato quase como luxo. É apenas um exemplo de sua voz como forma de resistência decolonial. Quarto de Despejo é um livro poderoso. Na verdade, ambas as autoras, Carolina Maria de Jesus e Margaret Atwood, nos inspiram a refletir sobre questões atuais, como direitos reprodutivos, autonomia feminina, maternidade, desigualdades de gênero e desigualdades sociais. São temas que continuam a ser debatidos e que mostram a relevância das duas obras. É por isso que O Conto da Aia é definido como uma distopia. Várias características de uma distopia são evidentes no livro, como uma sociedade marcada pelo controle totalitário, pela perda das liberdades individuais e pela opressão generalizada. Mas, Mabel, como você vê a inter-relação entre privilégio e opressão nas esposas de Gileade? Bem, as esposas geralmente são casadas com comandantes do alto escalão e ocupam uma posição privilegiada pela hierarquia social. Elas não são subjugadas à servidão sexual e reprodução controlada, como as aias, mas são valorizadas pelos status delas, pela capacidade delas na manutenção do lar. O papel principal das esposas é administrar a esfera doméstica e apoiar a estrutura patriarcal de Gileade por meio de seus casamentos. Elas vivem em relativo conforto e desfrutam de mais liberdade de movimento e acesso à riqueza material. Mas as vidas delas ainda são controladas pelas mesmas estruturas patriarcais. As esposas são definidas por seus papéis como donas de casa e como mães, então é um poder restrito à esfera doméstica. Elas também experimentam emoções complexas em relação às aias. As esposas estão em uma posição relativamente segura, mas, por outro lado, vivenciam a frustração de estarem confinadas a um papel que gira em torno da fertilidade. E como alguém que estudou não só literatura, mas também direito, eu não consigo desconectar o Conto da Aia da noção de direitos humanos, porque os direitos reprodutivos são direitos humanos fundamentais. São direitos que envolvem a capacidade de uma pessoa de tomar decisões sobre sua própria saúde reprodutiva, acesso a métodos contraceptivos e educação sexual, por exemplo.
Esses direitos garantem que os indivíduos tenham controle sobre seus corpos, livres de coerção e discriminação. Os direitos reprodutivos são constituídos em torno do conceito de autonomia corporal. Isso é verdade. Quando os direitos reprodutivos são enfraquecidos ou negados, isso reflete violações maiores de direitos humanos, como a igualdade de gênero, a liberdade pessoal e a dignidade. Governos ou sistemas que restringem os direitos reprodutivos muitas vezes estão envolvidos em padrões de discriminação, onde a certos indivíduos, especialmente as mulheres, são negados o poder de tomar decisões sobre suas vidas. Essa supressão da autonomia reprodutiva se torna um instrumento essencial para manter o controle social sobre grupos marginalizados, particularmente as mulheres. E Yasmin, como você faz essa conexão entre esses direitos e o livro? O que eu quero dizer é que existem várias possibilidades para falar sobre o conto da Aya, mas eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Nós sabemos que o tema dos direitos reprodutivos é central no livro, e lá esses direitos não são somente restringidos, mas controlados através de violência. Margaret Atwood discute a exploração do poder, controle e desigualdade de gênero. A cerimônia, ou ritual mensal, é uma prática horrível que ilustra os extremos até onde um sistema pode ir para controlar os corpos das mulheres. A erosão dos direitos reprodutivos é uma violação extrema dos direitos humanos básicos e da liberdade. E no livro pode parecer absurdo, mas existem exemplos na história de mulheres sendo reduzidas à sua função reprodutiva. E é por isso que a obra serve como um lembrete poderoso da importância dos direitos reprodutivos, da igualdade de gênero e da autonomia corporal. Por fim, o conto da Aya nos lembra que a luta pelos direitos reprodutivos não é apenas uma luta pela saúde das mulheres, é uma luta pela nossa humanidade. E essa é a nossa análise, mas existem várias outras possibilidades. Não apenas em O Conto da Aya, mas todas as obras mencionadas em outros episódios do podcast são histórias fortes e intrigantes. Gostaríamos de agradecer à Embaixada dos Estados Unidos pelo apoio a este projeto em celebração aos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. E agradecemos a vocês por ouvirem até o final. Esperamos que tenham gostado. Até mais!